E sair de casa era uma experiência difícil mesmo no dia a dia. E o primeiro encontrinho que eu fui tão bem recebida, as mães me acolheram tanto. A comunicação, o contato, o abraço das outras mães, a energia dos bebês era bem contagiante, assim. O nascimento de um bebê traz diversas mudanças na vida de uma mãe. Uma delas é no círculo social. Sair, encontrar pessoas e trocar experiências com outras mães pode ser muito importante. Hoje no Bem-vindo, nosso bate-papo é sobre encontros maternos. Luísa, como que surgiu a ideia de fazer um encontro para mães em Belo Horizonte para promover assim? Surgiu num grupo de WhatsApp das mesmas doulandas. Então, todo mundo com bebê recém-nascido, querendo sair de casa. Aí, eu e mais duas amigas desse grupo combinamos, vamos sair, vamos numa cafeteria. E aí começou, a gente começava a mandar nos grupos que a gente participava, o convite, né, de encontrinho toda semana. E aí começou, de repente a gente viu que era uma necessidade mesmo, que as mães se programavam para aquele dia. E a nossa ideia é não ficar apenas no mundo virtual, porque o mundo virtual, ele, por um lado, ele apoia, mas por outro lado, ele frustra também. Então, quando você vê uma mãe que está na mesma situação que você vê ali que é real e que ela passa pelos mesmos desafios e que não é apenas aquela parte que muitas vezes é só a parte bonita que a gente quer mostrar nas redes sociais, aquilo ali acalenta seu coração, é terapêutico. O puerpério é uma fase muito solitária e muito complicada, né? São várias emoções e tudo mais. Encontrar com outras mães, sair de casa com o bebê é importante? É importante. A solidão da maternidade é muito séria, assim. Porque, de repente, você tem sua rotina, você tem tudo, aí chega um bebê novo na sua casa, as pessoas continuam com a vida delas, mas você não. Você precisa conversar às vezes, você precisa ver pessoas, você precisa ver que as pessoas passam por isso, que é normal. Eu passei um puerpério bem agitado, sair de casa era um desafio, cuidar da minha bebê no dia a dia era difícil para mim. E aos poucos isso foi diminuindo, né? A carga que eu estava trazendo do início foi melhorando, eu fui trazendo uma leveza para mim mesmo, a convivência com outras mães. O grupo também ele acaba sendo uma rede de apoio, né, para a mulher, que é além da rede de apoio da família, né? Sim, e é muito importante ter uma rede de apoio fora da rede de apoio da família, até mesmo para a gente crescer, para a gente aprender, porque a família tem uma visão, mas muitas vezes é muito comum que a filha, no caso, não queira seguir os mesmos moldes. Tem também aquelas mulheres que também estão passando por aquele momento igual aquela mãe, né, que é uma rede de apoio diferente, vamos dizer assim. É um acolhimento, né? Você vê que tudo que você está passando, outras mulheres já passaram, ou estão passando pela mesma fase, que tudo é normal, que o bebê não dorme a noite inteira, que o bebê vai mamar o dia inteiro, que vai chorar. Então você vê que é normal, você não vai achar que seu bebê tem algum problema, você vai ver que todas passam por isso. Todo problema que a gente tem, né, na hora com o bebê ali dentro de casa, a gente divulgava, as outras mães davam opinião, isso ajuda muito. E sem falar em troca de informação, indicação de livro, material para a gente poder se instruir, se orientar. Tudo isso o grupo tem sim uma função muito importante de orientar as outras mães, até mesmo nas experiências negativas. A nossa rede de apoio, ela também apoia nessa questão de referências de profissionais, quais são os profissionais que estão alinhados com essas novas pesquisas, quais são os profissionais que realmente apoiam essas mães. Luísa, e tem essa questão também de ocupar os espaços com os bebês, né? Ir a um restaurante, ir a uma sorveteria, amamentar em público. Isso é muito importante, porque aí as pessoas veem que tem uma necessidade, esse público está carente. Precisa de espaços preparados para receber a mãe que amamenta, a mãe que vai trocar uma fralda, um espaço para colocar um carrinho, um bebê conforto. Então, assim, é uma necessidade que as pessoas têm que começar a ajudar, a receber pessoas assim. Porque é um público carente, o público quer sair de casa. Então,
Eu acho super importante as mães ocuparem os lugares, mostrar que a amamentação é uma coisa natural, é normal. Ainda tem um certo preconceito que é a amamentação em público. Essa mãe, ela precisa amamentar, ela precisa se sentir apoiada, se sentir acolhida e não constrangida, como acontece muitas vezes, como ainda é muito comum. E, além disso, é ocupando os espaços e não só uma mãe, porque na maioria das vezes, o que a gente percebe? Que quando a mãe está sozinha com o bebê, ela sempre recebe, é muito comum essa mãe receber olhares discriminatórios e olhares de constrangimento, de nossa, principalmente se o bebê começa a chorar, nossa, olha, não está conseguindo controlar esse bebê. E é interessante que quando a gente sai num grupo de mães, a sensação é justamente o contrário. Sempre chegam pessoas, olham com um olhar de admiração e dizem assim, nossa, quantos bebês, que lindos que eles são, que gracinha. Então, essa recepção, ela encoraja as mães a saírem de casa novamente. Sair sozinha, para mim, eu me sentia desconfortável em algum ambiente. Agora, quando eu saio com um grupo de mães, 50 mães em um local com todos os bebês chorando, eu acho que a visão que as pessoas em torno têm do bebê é muito diferente. Sair com um grupo de mães me dá uma tranquilidade de que eu posso fazer qualquer coisa em qualquer momento que a minha filha precisar. Eu não preciso controlar isso, porque as outras mães vão me acolher, elas estão passando pelo mesmo momento de vida que eu estou passando e elas sempre tratam esse tipo de situação com muita naturalidade. Quais são as principais dificuldades, assim? Promovi um encontrinho numa cafeteria, chega lá, o que falta? Falta um trocador, geralmente é o trocador, assim. Aí às vezes improvisa uma mesa para trocar o bebê, lugar para estacionar carrinho também é um problema, porque você chega aquele monte de carrinho, onde que vai parar aquele tanto de carrinho? Então, assim, a grande maioria é isso. Tem um estacionamento também, às vezes, que facilite a mãe ali para descer, né, com o bebê, que não é fácil. E é difícil pra gente, né, trocar um bebê num local que não tem, o banheiro não tá adequado, em público, numa mesa, às vezes não é muito bem visto. Uma outra coisa que eu me sentia muito desconfortável é a amamentação. Amamentar em público é difícil, as pessoas ficam querendo te tampar, às vezes ficam olhando com um olhar de reprovação, assim, querendo te intimidar de certa forma, né, com aquela exposição. E quando todo mundo está amamentando, isso também fica algo comum. Então eu me sentia no grupo de mães como uma a mais e não como aquela mulher diferente que estava amamentando em público. O bebê está muito novo, será que eu devo sair de casa com ele, expor a outras pessoas? Tem essa culpa, né? Porque a maternidade está ligada à culpa também, né? Sim, uma preocupação, um medo. E muitas vezes os pediatras passam essa orientação também. Algumas vezes a mãe não sabe, por exemplo, que ela dá uma volta no quarteirão, ir na pracinha do bairro. Ou ir, mesmo que seja numa padaria, mas num lugar que tem a circulação de ar livre, a chance desse bebê pegar alguma coisa é muito pequena. A gente tem que ter um certo cuidado, uma orientação da sociedade para não pegar na mãozinha de um bebê, não tocar um bebê. E a mãe estar nesses lugares, numa cafeteria e a um restaurante, tem também a questão dos olhares, né, do julgamento das outras pessoas. Tem, porque o bebê chora, né? Aí incomoda. Ou então é uma criança maiorzinha que fica andando de uma mesa para outra, ou pega os ketchups e joga na mesa, joga no chão, né? Quer brincar. Então, assim, as pessoas ficam incomodadas, sim, quando estão muito bebê, ou chora, elas ficam te olhando, como se você, assim, nossa, mas por que o bebê tá chorando? Essa mãe não consegue parar de fazer o menino chorar. Uma birra que é normal em determinada idade. E que é normal. E que, assim, a grande maioria das mulheres vai passar por isso. As que querem ser mães, pelo menos, vão passar por isso. Né? Então, tem que ter um olhar um pouco mais com compaixão, sabe? Com compreensão, menos julgamento. As primeiras vezes que eu saí com ela, eu ficava às vezes até constrangida mesmo de pegar fila preferencial, porque as pessoas me olhavam com uma crítica. Você vai pegar fila preferencial por quê? Né? Ficavam me fiscalizando, assim, no sentido de por que eu estou fazendo aquilo. E aconteceram vários casos de eu sentir, assim, será que eu pego preferencial ou não? E também é uma questão de acessibilidade mesmo com o bebê. Às vezes eu chegava em algum ambiente que a criança incomodava, né, as pessoas ao redor. Isso acontece frequentemente. Crianças choram, o bebê, ainda mais quando é pequenininho, chora muito. Nem sempre a gente consegue controlar. Em algumas situações vai chorar e eu vou ter, mesmo tentando acolher, é difícil. E eu vejo que isso incomoda as pessoas.
Luísa, o grupo já conta com uma quantidade expressiva aí de mães. Tente exercitar também o não julgamento, olhar para a outra com mais carinho, com mais compreensão. Isso é fundamental, assim. Antes da maternidade a gente julga tudo, né? Tem uma criança fazendo birra, você fala, nossa, mas esse menino não tem limite, a mãe não põe limite. Sabe educar. Não sabe educar. E depois que você é mãe, você vai fazer tudo que você falou que você não ia fazer, você faz. Isso, assim, é regra. Né? Eu, quando meu primeiro filho, falava, não vai dormir na minha cama, vai dormir no berço desde o começo. Cama compartilhada. Não vai amamentar o tempo inteiro. Então, assim, eu tento fazer comigo assim, um exercício diário de não julgar mesmo. Porque se você não sabe o dia de amanhã, sabe? Você vai ter mais empatia com as mulheres, acolhimento com elas e menos julgamento. E uma coisa também que, para mim, fez muita diferença no grupo de mães é a ausência de um olhar crítico uma com a outra. Né? Nós temos uma prerrogativa de ninguém criticar ninguém. Nós estamos sempre olhando com mais sensibilidade uma com a outra. Então, mesmo que a criação de outra mãe não seja a mesma que eu estou querendo dar para o meu filho, a gente não critica, né? A gente não questiona. Cada uma tem a sua ideia, o seu ideal do que é melhor para o seu filho. Então, esse tipo de situação, né, de problemas do dia a dia, a gente não enxerga isso no grupo de mães. Isso apaga, isso some na nossa convivência. Então, é muito bom para mim, me ajuda demais. O principal objetivo do nosso grupo é acolher todas as mães na sua diversidade e compartilhar informações de qualidade. Porque, infelizmente, a maioria das mães não tem acesso às informações que são realmente informações embasadas em evidências científicas. Muito do que se produz hoje é conteúdo raso de Instagram, de YouTube. Então, é muito importante para nós as informações que são trocadas serem informações de qualidade. E uma vez que essa informação é dada a essa mãe, cabe a ela decidir o que ela faz com essa informação, qual o caminho que ela vai seguir. E a nós, como rede de apoio, respeitar as decisões dessa mãe. Não existe certo e errado no mundo materno, existe o que cada mãe dá conta de fazer.